O socialismo sempre cobra seu preço. O que está acontecendo no Líbano acontecerá em outros países, inclusive o nosso. Iskandar é um jovem empreendedor que tem uma lojinha no centro de Beirute, onde vende artesanato em cobre. Seu pai lhe ensinou o ofício há 30 anos e, desde então, Iskandar se tornou um talentoso artesão, produzindo magníficas peças como bules, pratos, copos, tigelas e jogos de café. Sua rotina de trabalho é cansativa, mas gratificante. Enquanto espera os clientes, fica trabalhando com o metal, produzindo novas peças com a tradicional técnica passada de pai para filho há gerações. Ao meio-dia, ele deixa a loja sob os cuidados de seu ajudante e vai almoçar. Como todo bom libanês, ele adora o manoucher, uma deliciosa massa que é esticada com um rolo, apalpada com os dedos e coberta com timo, queijo ou carne. É o que ele mais gosta de comer no almoço, ou pelo menos gostava. Com a economia libanesa colapsando a uma velocidade absurda, saciar até esse pequeno prazer está ficando difícil para Iskandar. Ele está tendo de voltar para casa e almoçar por lá. Cada dia está mais difícil comprar comida para sua esposa e o casal de filhos. Os preços no supermercado só sobem. Mês passado, eles tiveram de se mudar para um apartamento menor, pois o aluguel do outro estava ficando caro demais. O que já estava ruim ficou ainda pior no ano passado com as brutais intervenções estatais. O governo libanês lhe obrigou a manter sua loja fechada por meses. Todas as suas economias foram gastas nesse período. Mesmo depois que lhe deixaram abrir a loja e tendo de seguir várias regras sem sentido, o movimento nunca mais foi o mesmo. Os turistas se foram e os beirutenses não têm dinheiro. Iskandar é um entre os tantos milhões de libaneses que vem sofrendo com a crise econômica. A moeda do país, a lira, vem sendo inflacionada loucamente pelo Banco Central libanês. Os preços aumentaram em média 160% nos últimos 12 meses, segundo os dados oficiais, o que significa que o valor real é bem maior. Desde 2019, a lira já perdeu 90% do seu valor em relação ao dólar. Nos últimos 12 meses, o produto interno bruto do país diminuiu em 10%. O desemprego já chegou a 40% da população economicamente ativa. Os serviços bancários estão comprometidos. As poupanças das pessoas estão em boa parte inacessíveis, desvalorizando-se continuamente. A cada dia que passa, mais e mais libaneses são jogados na pobreza. Um cenário catastrófico. Mas, afinal, como as coisas chegaram a esse ponto? A resposta é socialismo. O planejamento central, as colossais intervenções econômicas, a impressão desenfreada de dinheiro, o enorme endividamento e a cobrança cada vez maior de impostos, tudo garantido pela coerção estatal, fizeram com que a economia libanesa colapsasse. Tentemos entender o que aconteceu. Após a guerra civil que afligiu o Líbano entre 1975 e 1990, o país começou a se reconstruir por meio de empréstimos em uma espécie de esquema Ponzi institucionalizado, em que novas quantias eram tomadas para pagar as dívidas que estavam vencendo. Com o intuito de criar uma ilusão de estabilidade, o governo resolveu parear a lira ao dólar. Em 1997, o Banco Central decretou que $1 correspondia a 1.500 liras. Como sempre, isso funcionou por um tempo, mas uma hora a conta chegou. Veja, essa paridade entre a lira e o dólar era artificial. Para mantê-la, o Banco Central libanês precisava tomar empréstimos de bancos privados que, por sua vez, dependiam de investidores que eram atraídos por uma alta taxa anual de juros, em torno de 14%. Para bancar as dívidas antigas, o governo tomava novos empréstimos. Porém, essa combinação de empréstimos e alta taxa de juros ia fazendo com que a dívida do país fosse aumentando cada vez mais. Em 2018, essa dívida já era 1,5 vezes maior do que o produto interno bruto do país. Como a escola austríaca de economia nos ensina, era questão de tempo até a bolha estourar.
Isso aconteceu em agosto de 2019, quando ficou claro que o governo não conseguiria honrar os seus compromissos. O castelo de areia começou a ruir. Embora o governo ainda tentasse manter a ilusão da paridade entre a lira e o dólar, os libaneses começaram a notar a desvalorização de sua moeda. No mercado negro, em setembro de 2019, um dólar era cotado a 1.600 liras. Em abril de 2020, um dólar já equivalia a 3.000 liras. Hoje, em junho de 2021, um dólar equivale a 15.000 liras. Em outras palavras, em menos de 2 anos, um libanês como o nosso Iskandar, que ganhava 500 dólares mensais, passou a ganhar 50. Não foi por acaso que o Manoucher, de que ele gostava tanto, virou artigo de luxo. E qual foi a resposta do governo frente à sua incapacidade de honrar seus compromissos? Mais socialismo, claro. Para tentar pagar suas dívidas, o governo libanês anunciou, em outubro de 2019, aumentos de impostos em combustíveis, cigarros e até chamadas no WhatsApp. Essas medidas foram o estopim para enormes protestos que começaram a ocorrer no país a partir de outubro de 2019. Tais protestos levaram à renúncia do primeiro-ministro Saad Hariri, em abril de 2020. Hassan Diab assumiu o governo e instituiu aquelas restrições fraudêmicas que conhecemos tão bem e que só agravaram as coisas. Os protestos continuaram. Em agosto de 2020, após a explosão no porto de Beirute, Diab também renunciou. Porém, como o novo governo ainda não pôde ser formado, ele continua no cargo. As reservas em dólares do país, que eram de cerca de 50 bilhões em 2019, agora são só de 1 bilhão. Com isso, o país deixou de pagar o empréstimo de 1,2 bilhão de dólares que venceu em março deste ano. Esse calote foi o primeiro na história do país, mas certamente não será o último. Ainda neste ano de 2021, os protestos continuam. Como só ia acontecer, fazem zero diferença. A via política não leva a nada, é apenas uma distração, uma cortina de fumaça. No máximo, levará a mais uma troca de comando, um novo rei do gado para a boiada, mas nada que vá solucionar os problemas do povo. O Líbano chegou a um ponto em que não há mais volta. O seu sistema monetário fiduciário colapsou e não tem como ser recuperado. O que está acontecendo lá acontecerá também em outros países, inclusive o nosso. Se os libaneses quiserem sair dessa, devem deixar de depositar suas esperanças em políticos. Que eles parem de usar essas moedas de banco imobiliário, como a lira e o dólar, e passem a usar uma moeda de verdade. Aos queridos libaneses, portanto, deixo aqui um lembrete. Bitcoin fixes this.